Então, falando aqui no caso dos imigrantes aqui no Brasil, né, em 1822 houve um apoio do governo, ou seja, né, não cessou os fluxos imigratórios. Ao contrário, no início do século XIX, a imigração contou com o apoio do governo, que visava consolidar a ocupação de vastas porções de terras ainda virgens ao sul do Brasil. Assim, grandes levas de italianos, alemães, entre outros imigrantes europeus, fixaram-se sobretudo nos estados tanto de Santa Catarina como Rio Grande do Sul. Ou seja, o Brasil ele queria, né, o governo brasileiro queria fixar, né, uma população nem que fosse estrangeira nesses locais, né, vamos dizer meio que vazios, como uma forma de tentar também proteger as terras, né, do nosso país. Ok? Em Santa Catarina, os italianos se concentraram, já os alemães é, também, né, próximo a Criciúma, onde fundaram cidades como Lauro Mille, dirigiram também para o Vale do Itajaí, Joinville, Blumenau, Brusque, né, entre outros. A cidade de Florianópolis contou nos primórdios com sua formação dos portugueses, né, açorianos, ou seja, lá proveniente, né, do arquipélago de Açores, no Oceano Atlântico. Okay? Já no Rio Grande do Sul, os dois grupos de imigrantes se fixaram entre os locais, né, foram na Serra Gaúcha os italianos, e, né, com Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Já os alemães fundaram Gramado e Canela, entre outros. Okay? Outro destaque foi a chegada dos ucranianos também, né, no Paraná, que fixaram-se na capital, mas também em Ponta Grossa. Okay? Outro importante fluxo foi registrado ao longo da abolição da escravidão na época, né, na década no século XIX, que grande leva também de italianos tornaram-se mão de obra assalariada nas fazendas de café de São Paulo. Né, com a saída, né, dos escravos, acabou, né, se tendo uma procura bastante de pessoas para trabalhar na lavoura. Os italianos eles já vieram, né, basicamente, não só os italianos, mas alemães, entre outros, já chegaram aqui no Brasil com uma mão de obra qualificada. O que seria isso? Eles já chegaram aqui sabendo trabalhar na lavoura. E isso foi muito importante, né? Que assim não era necessário ensinar, né? Vamos dizer, todo o serviço para eles novamente. Ok? Então aí, né? O Brasil foi o destino escolhido por centenas de milhares de portugueses e espanhóis nessa época. Esses imigrantes foram fixados em cidades maiores também, como Rio Grande do Sul, São Paulo, tornando-se empregados, sobretudo, na nascente da atividade industrial, ou seja, começou a se ter, né, uma atividade industrial aqui no Brasil. Já no século XX, né, a imigração japonesa, por exemplo, né, que foi em 1908, tornaram-se destino também, né, dos orientais, especialmente a cidade de São Paulo, que é o bairro da Liberdade, que é em São Paulo, né, que é um bairro especificamente japonês, né? Não só japonês, vamos dizer oriental, porque você pode ver, quando você já foi, né, lá no bairro da Liberdade, então tudo lembra-se o Japão um pouco. Né? Desde os biscoitos que são vendidos nas lojas, a comida, a decoração, os postes de luz, o sinal, né, dos carros, tudo lembra, né, o Japão, tá ok? Já o oeste paulista, né, no caso, é a região de Marília, Bauru, e o norte também, paranaense, região de Londrina, Maringá, toda essa região ela foi dominada um pouco, né, foi escolhida, vamos dizer assim, pelos japoneses, ok? Já os libaneses, eles escolheram a cidade, né, no caso de Minas Gerais, de Uberaba. Já os alemães eles preferiram a cidade do Espírito Santo, então, né, eles começaram a adentrar em algumas cidades, não somente, né, nesses grandes centros urbanos, que foi Rio de Janeiro e São Paulo, especificamente a capital. Né? Já os coreanos eles se fixaram sim nessas capitais.